Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Como é que vocês estão? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma coisa aqui que para muitos pode até ser já conhecido, né? Mas tem muita pessoa que tem dúvidas sobre esse assunto, né? Que é como chegar, como ir para o céu, né? Muita gente acha que não, é só eu ser bonzinho, só eu ser não sei o que e tal, a gente consegue, ou muitos acham que não, todos os caminhos levam a Deus e tal, não sei o quê. Mas hoje nós vamos ver aqui ser um pouco mais específicos aqui, de acordo com o que Jesus falou, o que a Bíblia fala, né, e ensina a nós a respeito disso, né? E a palavra de Deus deixa claro, né, que a única forma de ir para o céu é através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é o Salvador, né? Aquele que Deus enviou para dar vida por nós, né? Então, como ir ao céu sem ele, sem o adorar, sem o servir, né? No livro de Atos, no capítulo 16, fala daquela passagem, né, do dia que Paulo e Silas estavam presos, e aí ali por volta da meia-noite eles estavam cantando, orando, e aí de repente deu aquele tremor, e aí as cadeias se abriram, tal, aí o carcereiro ficou assustado, quis se matar, porque ele começou a ver o pessoal saindo da prisão, né? E aí Paulo e Silas falou, não, não faça isso, tal, não sei o que, conversou com eles, com ele, né, com o carcereiro, aí o carcereiro levou eles para fora, e aí falou assim, ó, é o Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui é o carcereiro perguntando. E aí eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então, aqui eles falaram, né? Creia no Senhor Jesus. A gente tem que crer, a gente tem que servir ao Senhor Jesus, adorá-lo, buscá-lo, né? Para alcançar a nossa salvação. A Bíblia mostra tudo a respeito sobre a salvação, né? Mas muitas pessoas não sabem, né? Muito sobre isso, né? Como eu acabei de dizer, tipo, quem vai para o céu, né? Como ir para o céu, né? O que fazer? E tem a Bíblia fala a respeito de três céus, né? O céu natural, que é aqui o firmamento, né? Que é chamado aqui onde os passarinhos voam, as nuvens, tal, os aviões. Tem o segundo céu, que aí é onde tem as estrelas lá como fala? Espaço sideral, né? Os planetas, inclusive, né? Quão grande é o poder de Deus, né? Olha a criação dele, né? Coisa maravilhosa e gigantesca, né? E o terceiro céu, que aí é o céu que a gente não enxerga a olhos naturais, olhos carnais, né? Vamos dizer assim. É o céu espiritual, o céu onde Deus está habitando lá agora, com o Senhor Jesus do lado dele, onde as pessoas que morreram desde a antiguidade até hoje e que são salvas, é onde elas estão, é lá. E esse é o terceiro céu. E é para lá onde nós, em nome de Jesus, nós vamos, né? Com toda certeza nós vamos para lá. Eu vou, nossa família, e espero que todos vão também, né? Em nome de Jesus. É... E uma coisa linda que o Senhor falou para nós, o Senhor Jesus, tá escrito no livro de João, capítulo 14, os versículos do 1, 2 e 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso. Falou que ele ia, que na casa do Pai há muitas moradas, né, lá no céu. E ele está indo preparar lugar para quando ele voltar, que é o que nós estamos aguardando, é a volta dele. Ele vem para nos buscar e nos levar para morar junto dele. Amém? Glória a Deus. Mas também Jesus deixa claro uma outra coisa aqui, em Mateus, no capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se
de mim, vocês que praticam o mal. Então, o Senhor falou aqui ali em João 14, né? Eu tô indo preparar o lugar, porque lá tem muitas moradas. Quando eu voltar, vou vir voltar para buscar vocês, que nós vamos para morarmos todos lá na glória, morarmos todos no céu. E aí, mas também ele deixou claro que vão ter muitos que vão chegar lá achando que vão poder entrar no céu e não vão. Por quê? Porque eles praticavam o mal. Olha lá, nunca os conheci. Afastem-se vocês de mim que praticam o mal. Inclusive, ele diz ali, ó, que vão ter pessoas dizendo: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, no seu nome não expulsamos demônios, realizamos milagres. Vão ter muitas pessoas que vão na igreja, só que vivem uma vida de maldade, olha lá, que praticam o mal, vivem uma vida de mentira. E esses também o Senhor vai falar: não, apartem-se de mim, porque eu não conheço, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Então é sério, muito sério isso, né? A gente, tem muita gente que tá lá na igreja e tal, não sei o quê, mas está vivendo uma vida que não agrada a Deus, né? Que desagrada a Deus. Então a gente tem que ficar atento. Muitas pessoas, né, quando morrerem, vão chegar lá falando: ah, vou entrar no céu, né? Como eu disse, né, que tá escrito ali. Só que as coisas não são assim, né? A gente tem que viver conforme o Senhor quer que a gente viva. A gente tem que viver conforme aquilo que ele deixou de ensinamento para nós através da palavra dele. Amém? E através de Jesus, quando veio e foi o próprio exemplo para nós, né? E é isso que a gente tem que seguir. A palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, deixa claro, é como se fosse o nosso manual, né? Quando você vai fazer uma prova, você vai lá, estuda um livro, uma matéria, alguma coisa, para fazer a prova. A Bíblia é o nosso material de estudo, a gente estuda ela e a prova é a nossa vida. A gente vive, vai vivendo, pondo em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 22, dos versículos do 12 ao 15, fala assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as tuas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Irmão, isso é seríssimo. O Senhor Jesus deixou aqui uma lista ali falando de pessoas que vão ficar para fora da cidade, né, da Nova Jerusalém, a cidade até o reino de Deus, né? Ele deixou claro ali. E essa lista se refere a essas pessoas, né, que rejeitam a Cristo, que preferem viver uma vida desregrada, né, da forma que eles acham que é o melhor para eles, é o jeito certo, enfim. Rejeitam a Cristo. E também serve como um alerta para aquelas pessoas que, como eu disse antes, né, que estão na igreja, que dizem serem servos de Deus, servir a Deus, mas que vivem uma vida de mentiras, né? A gente sabe que existe isso, infelizmente, né? Pessoas que fingem ser pessoas de Deus ali, não, eu sou correto, eu sou certo, não sei o quê, mas levam uma vida né, que desagrada a Deus, né? Então, irmãos, que a gente faça uma análise assim na gente e pense um pouquinho: poxa, se eu morresse agora, né? Para onde será que eu iria? Será que eu iria para o céu? Será que não? Né? O que será que aconteceria? Né? Então, nós vamos aqui, eu vou apresentar agora 5 pontos aqui que mostram que Deus quer que a gente vá morar com Ele, né? E como que o que a gente pode fazer para ir morar com Ele, né? Como a gente deve viver, amém? O primeiro ponto é: a gente precisa saber que Deus nos ama e Ele tem um plano para nós, um plano nas nossas vidas, amém? Há muitas passagens na Bíblia que mostram, né, o grande amor de Deus. Mas tem um verso que é muito lindo e extremamente importante, que está no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que fala assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos ama e a gente tem que entender e acreditar nesse amor dele com a gente. Deus nos ama de uma forma tremenda e o que ele mais quer é salvar a gente. Só que a gente precisa viver da forma que ele deixou
né? Que ele ensinou a gente, que está aqui, de acordo com a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Então, tá tudo escrito ali, a forma que a gente tem que viver. Então, por isso que a gente tem que ler a palavra do Senhor, a gente tem que ouvir pessoas de Deus ensinando a palavra do Senhor para a gente aprender, né? Porque aí sim a gente vai ver, vai aprendendo o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer nos salvar, amém? E o maior ato de amor que Ele fez foi esse que a gente acabou de ler aqui. Entregou o próprio Filho, o Senhor Jesus, para viver nessa terra, servindo de exemplo para nós e morrer da forma que morreu naquela cruz, né? Para liberar a salvação para gente, né? Então, o que a gente tem em mente? O Senhor nos ama muito e Ele quer ter um relacionamento com a gente. Então, o relacionamento como? A gente lendo a palavra dEle, né? Ele fala com a gente ali através da palavra. A gente em oração, né? Buscando Ele em oração. A gente ouvindo a palavra dEle, né? Segundo ponto, nós somos pecadores. A gente tem que ter em mente isso também. Nós somos seres que pecam. Mas que a gente tem que buscar fugir desses erros. Não ficar, por exemplo, a gente peca uma coisa e continua sempre não, eu sou pecador, então vou sempre ficar pecando nisso. Não, a gente é pecador, nós somos falhos, sim, mas a gente busca força no Senhor para a gente não continuar cometendo esses mesmos erros, né? Muita gente diz, é comum a gente ouvir que todos os caminhos levam a Deus, né? É comum ouvir isso, né? Quem não é servo de Deus, quem não serve a Deus acaba dizendo isso por ignorância, né? Por não saber, não por maldade. E no mundo também tem muitas religiões, né? Tem pessoas que seguem outras religiões acham que a religião dele é correta, né? E nessas religiões tem muitas pessoas que fazem coisas boas. Só que a gente tem que saber que muitas dessas pessoas, mesmo elas sendo pessoas boas, fazendo coisas boas, muitas não serão aceitas no céu. Mesmo fazendo essas coisas que são boas, sei lá, ajudando alguém, não sei o quê, porque nós somos pecadores, e por mais que a gente faça muita coisa boa, a gente peca muito também, né? E mesmo sem querer ali, de repente, um estresse, uma palavra, uma resposta maldada, sei lá, algo assim, né? E basta um pecado para separar a gente de Deus, porque Deus é santo. E no livro de Tiago, ele escreveu assim, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete um adultério, mas comete um assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, Deus é santo, e por mais que a gente não cometa um pecado, né? Por exemplo, um pecado de xingar alguém com briga, mas comete um outro pecado, que sei lá, é pegar uma coisa que não é sua. Você está pecando, e todo pecado perante Deus é pecado. Não tem essa de maior ou menor. E aí você pode ouvir isso e falar, meu Deus do céu, então é impossível ir para o céu, né? Se a gente é pecador e a gente não consegue viver longe do pecado, e um pecado já separa a gente de Deus, é impossível. Mas, agora, no terceiro ponto, nós vamos ver a solução para isso. E a solução é Jesus Cristo. Jesus é a solução para os nossos pecados, né? Ele veio para nos dar a salvação. Antes, eles viviam na lei de Moisés, né? Que era uma lei, tinha as leis lá que eles tinham que seguir para agradar a Deus e tal. Depois que Jesus veio, a nossa redenção vem através de Jesus. E Jesus é o Salvador que veio e morreu naquela cruz para dar redenção a nós. A gente nunca vai ser bom o suficiente, né, não, eu vou para o céu por minhas obras. Não, não é por nossas obras. É pela graça do Senhor, é pelo amor do Senhor que a gente vai para o céu, vai morar com Ele, né? A gente nunca vai ser merecedor daquilo. Mas Deus nos ama tanto que entregou o Filho dele como sacrifício para nos dar essa redenção. No livro de Romanos, capítulo 5, está escrito assim, no versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Então, nós somos pecadores e mesmo assim, Jesus morreu por nossos pecados, para limpar a gente dos pecados, né? O sacrifício de Jesus naquela cruz limpou os nossos pecados, tanto os do passado, que a gente já cometeu, quanto os do futuro, que a gente ainda vai cometer, né? Existe uma frase que eu escuto muito o pastor Lucinho, e ele fala que quem costuma dizer muito essa frase é o pastor Márcio Valadão, que é o líder dele, é o líder da igreja da Lagoinha, a Lagoinha, né? Que é mais ou menos assim, a gente pode viver um dia sem pecar, uma semana, um mês, mas a gente não consegue viver a vida inteira sem pecar, porque a gente falha, nós não somos perfeitos, né? E através de Jesus, nós temos o acesso ao Pai para pedir perdão sempre que a gente comete um erro, sempre que a gente comete um pecado. E o quarto ponto é que Jesus é o único caminho para a gente alcançar a salvação, né? Como eu já tinha dito antes, né? A gente costuma ouvir, não, todos os caminhos levam a Deus e tal, mas isso é uma mentira terrível e é algo horrível, porque muitas pessoas acabam acreditando nisso e achando, não, eu não preciso de ser cristão, eu não preciso aceitar Jesus, porque todo caminho leva a Deus. Só que não é assim. Em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixou claro, matou ali, ó. Não existe essa de muitos caminhos. Existe um caminho, o caminho do Senhor. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, né? A não ser por Jesus. Então, se a gente quer buscar a nossa salvação, não tem essa de existir milhares de caminhos. Não, Jesus é o caminho. Amém? A gente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que a gente possa chegar ao Pai, chegar ao céu, ter a nossa salvação, né? E o quinto e último ponto é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Em Romanos, capítulo 10. Em Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, tá claro aqui, né, irmãos? A gente precisa aceitar, confessar o Senhor Jesus com a nossa boca, falar: Senhor, entra na minha vida, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, meu Senhor e meu Salvador. E a gente tem que crer de coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus que ressuscitou, que morreu para nos salvar e ressuscitou e voltou para o céu, né? Pois com o coração a gente crê para a justiça e com a boca a gente confessa para a salvação. Então, irmãos, é preciso aceitar Jesus, né? E permitir que Ele entre em nossas vidas. Amém? Então, eu vou fazer uma oração curtinha aqui. Se alguém de vocês que estiver vendo aqui se sente, né? Que necessita, que precisa ainda aceitar Jesus, que você quer servir a Jesus, que você sabe que você precisa buscá-lo, e essa palavra falou com você, né? E você percebeu que você ainda não aceitou Ele e que você precisa disso. Eu vou fazer uma oração aqui curta, você pode repetir aí, amém? E eu vou começar aqui agora, tá? Você pode ir repetindo aí mesmo. Jesus, eu te aceito em minha vida como o único Senhor e Salvador. Me perdoe pelos meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Em nome de Jesus, Pai, se alguém que fez essa oração, Pai, fez de coração aberto, realmente necessitando e desejando que o Senhor entre na vida dessa pessoa, que o Senhor entre, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer uma transformação, por mais difícil que esteja a vida dessa pessoa, o Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer essa pessoa enxergar com outros olhos. Em nome de Jesus, cuida dessa pessoa, ajude-a, Pai, e dê forças a ela
para que ela consiga se manter nos seus caminhos e buscando a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, irmã, se você quiser, né, me mandar alguma mensagem, escrever, sei lá, alguma ajuda em oração, é só comentar aí, falar comigo que eu tento ajudar no que for possível, amém? Se precisar de oração, tudo mais. Só me mandar uma mensagem nos comentários, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. O Senhor ama muito a vida de vocês e vocês são muito preciosos aos olhos dele, amém? Beijo, abraço para todo mundo. Tchau.